não pode, de forma alguma, iniciar esse estágio. Os alunos podem realizar o estágio no município onde residem, mas devem se deslocar para o polo para as aulas presenciais e orientações acadêmicas. Ou seja, você pode fazer estágio aí na cidade onde você mora, se você tem campo de estágio, se tem assistente social, se o município tem um profissional, se o CRAS tem, ou alguma outra instituição, ou uma ONG que tenha contratado um assistente social, não tem importância, você faz o seu estágio aí na sua cidade. Só que o seu supervisor acadêmico do polo tem que estar em constante contato com esse professor, né? Tem que haver uma visita também lá durante o seu estágio, para que essa orientação em conjunto, supervisor acadêmico e supervisor de campo, seja realizada conforme as legislações que determinam a realização do estágio. Tanto a legislação 11.788 de 2008, quanto a resolução do Conselho Federal de Serviço Social, número 533, ok? Bom, a inserção do aluno no campo de estágio deve ser articulada preferencialmente pelo supervisor acadêmico. Ah, professora, porque eu já tenho meu campo de estágio. Ok, se você tem o seu campo de estágio, tudo bem, você já tem preferencialmente seu campo de estágio. Mas é importante que a sua inserção nesse campo de estágio, a sua entrada lá, seja feita com o aval e a comunicação do supervisor acadêmico que está no polo, conversando e articulando com o seu supervisor de campo, tá? E esse deve sempre realizar as orientações em conjunto com a supervisora de campo. Então, todas as determinações, as atividades, o seu plano de estágio que você deve fazer durante a realização do estágio, tem que ser feito em conjunto entre professor orientador da Unitins, tá? Supervisor presencial, que é o professor contratado no polo, e o seu supervisor de campo. Essas são as três figuras que acompanham, que orientam, que tiram as suas dúvidas e que orientam e acompanham a elaboração das suas avaliações de estágio para que ele possa ser validado no final, ok? E credenciado também no Conselho Regional. Quais são os objetivos dessa aula? Bom, informações sobre o estágio supervisionado, para quem está fazendo, para quem vai iniciar, né, o estágio supervisionado, e a apresentação do calendário das web aulas, que foi esse calendário que nós apresentamos para vocês agora há pouco. Alguns esclarecimentos sobre o estágio supervisionado. O início do estágio. Bom, eu posso iniciar meu estágio sozinho, eu posso iniciar o meu estágio sem supervisão acadêmica, ou o meu estágio, eu já trabalho com assistente social, isso é validado como meu estágio? Não. O início do seu estágio depende da contratação do supervisor acadêmico aí no seu polo ou na sua região. A partir dessa contratação, esta pessoa, ou também com a ajuda dos alunos ou do coordenador de polo, irá mapear os campos de estágio e, assim, articular com os supervisores de campo a entrada dos alunos no campo de estágio e ir inserindo vocês aí em campo de estágio de forma gradual. Edital. Bom, nós aqui da Universidade, da IES, lançamos 3 editais e contratamos os supervisores acadêmicos a partir desses 3 editais, tá? Então, foram feitas 3 seleções para todos os estados. O estado que não houve candidatos, o polo é responsável por mandar este documento, né, de algum profissional que ele, porventura, conseguir localizar ali na cidade, e nós contrataremos esse profissional com uma lei estadual que tem aqui no Tocantins, que nos permite contratar em caráter de urgência um profissional um professor que realize as orientações acadêmicas presenciais com vocês. Ao final do estágio, ou seja, que você for no seu campo de estágio, que você aprendeu o exercício profissional, que você tiver as orientações acadêmicas do professor e as orientações do supervisor de campo, você tem que postar 3 trabalhos, que é o relatório parcial, o projeto de intervenção e o relatório final.
Estágio e supervisão acadêmica e de campo. É imprescindível, ou seja, é impossível que você faça o seu estágio sem essas duas figuras. O supervisor de campo, que é um profissional contratado, ele tem que trabalhar naquela instituição onde você vai fazer o seu estágio todos os dias, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, conforme a sua disponibilidade e a disponibilidade desse profissional. E o supervisor acadêmico, que é esse profissional, que a IES fez todas essas seleções, que ele é contratado, tá? E ele fica no polo, ele atende até 40 alunos por vez, ele monta ali os grupos, né? E dá as orientações acadêmicas para vocês, ou 2 vezes por semana, ou de 15 em 15 dias, conforme também um plano de estágio que vocês elaboram em conjunto, tá? E não se pode fazer estágio sem convênio ou termo de compromisso fechado com alguma instituição onde atua, onde trabalha, onde exerce a sua função um assistente social, ok? Então, esses esclarecimentos são fundamentais para você, para o seu supervisor acadêmico, para que vocês entendam e compreendam como funciona o estágio. E principalmente para que vocês não façam o estágio sem a supervisão acadêmica, sem o aval da IES e sem também essa supervisão de campo. Porque o estágio não pode ser credenciado no CRES, não pode ser validado e depois você tem problemas com a finalização do curso e com a sua colação de grau. Bom, demandas de grupo de estágio. Bom, se vocês resolverem fazer o estágio em grupo, vocês podem ter componentes de 2 a 5. Se vocês resolverem fazer individualmente, vocês também podem se cadastrar individualmente. Até porque você faz em grupo, você tem condição de fazer o seu estágio e o outro não tem condição. E aí vocês vão elaborar um trabalho em conjunto para postar, que vale nota, e você não pode colar grau enquanto o seu colega de grupo não fizer o estágio, ok? Portanto, você pode se cadastrar em grupo, se você estiver fazendo junto com aquelas pessoas, no mesmo horário, no mesmo local, para que vocês possam postar os trabalhos e colar grau em conjunto, ou você pode também fazer individualmente o seu trabalho, assim como está no manual, ok? Mas é interessante, gente, discutir aqui com vocês e com seu supervisor acadêmico que só se cadastre o grupo a partir do momento em que você for entrar em campo de estágio. Porque se você cadastra o grupo agora, vou me cadastrar, ainda não tem supervisor acadêmico contratado aqui no meu polo, mas eu vou me cadastrar. E depois você for ser inserido num campo de estágio por aquele professor supervisor e os seus componentes de grupo não forem para aquele campo, vai ser complicado para você elaborar o seu projeto de intervenção em conjunto com seus colegas, não impossível, tá? Que depois eu vou explicar como isso pode ser feito. Vai ser complicado e também você pode ter que esperá-los terminar. Porque se você postar as suas avaliações junto com seus colegas, elaborar um projeto de intervenção e o seu colega não estiver fazendo estágio e você já tiver terminado, você vai ter que esperar ele terminar o estágio para você poder colar grau, porque as suas avaliações foram em conjunto, né? Vocês fizeram um projeto em conjunto, vocês fizeram um relatório final em conjunto, então é importante que vocês terminem essa etapa em conjunto. Então, vocês podem fazer duplas, vocês podem fazer trios e vocês podem também fazer o estágio individualmente, ok? Terminamos esse bloco aqui dessa web aula e daqui a pouco nós vamos trazer outras informações para vocês com mais um bloco de 20 minutos.